Há um caminho, há uma formação. Verso em cada passo, fidelidade. Em cada encontro, conversão. Escola de fidelidade, formados no coração ardente de Cristo. Aqui a fé se faz caminho e a fidelidade nos conduz. É no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos, é no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos. Escola de fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e antes de começar o episódio de hoje, eu preciso te contar uma coisa. Na virada deste ano de 2026, no nosso podcast apareceu mais de 1 milhão de vezes no Spotify, alcançando mais de 221 mil pessoas e está gerando mais de 700 ouvintes fiéis todo mês. Isso para a Escola de Fidelidade, que nasceu pequena, é gigantesco. Para a fidelidade da cruz, é uma confirmação. Mas, como nos ensina São Tomás de Aquino, toda graça vem de Deus e se ordena a salvação. Por isso, ainda que fosse uma única alma alcançada, já valeria todo esforço. Se você está aqui agora, faz parte dessa história. Obrigado por apertar o play, por indicar para outras pessoas, por caminhar junto conosco. Agora, fica comigo, porque começa mais um episódio do Gotas de Fidelidade. Hoje, agora, Deus vê cada hora, gotas de fidelidade. Gotas, gotas de fidelidade. Gotas, gotas de verdade. Na tua vida, hoje, agora, Deus vê cada hora, gotas de fidelidade. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gotas de Fidelidade. Eu sou a Bruna, sou consagrada da comunidade e é uma alegria te receber aqui hoje. Vamos para os nossos recadinhos fiéis. De terça a sexta, nós temos missa na nossa casa de missão, que é aqui no setor de missões de Taguatinga, Conjunto 12, Casa 3. Mas se você colocar lá no Waze, Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, dá certinho no portão da nossa casa. Na sexta-feira à noite, nós temos adoração. É aquela adoração para você poder descansar da semana, de tudo que viveu toda sexta. Não importa o que estiver acontecendo, pode estar caindo a chuva que for, pode estar o frio que for. Inclusive no dia de jogo tem adoração. Inclusive sexta-feira nós tivemos adoração. Então mesmo sendo jogo, tem adoração. Nem que tenha uma pessoa, Jesus vai estar lá te esperando. No domingo, tem missa às 11h30 da manhã também na nossa casa de missão. E aqui, e o nosso podcast, a produção aqui me lembrando que eu já estava esquecendo, olha só. E o nosso podcast, segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo. Se você não pode acompanhar ao vivo, não tem problema. O link fica salvo tanto no YouTube quanto também na terça-feira. Já vai direto para o Spotify. Então você pode nos acompanhar lá. E como vocês viram aí na introdução, o nosso podcast, com a graça de Deus, tem crescido muito, muito. E isso se deve a vocês que nos acompanham. Então, se você pode, pega esse link, envia para as pessoas, envia aí na sua lista de transmissão. Aproveita agora. Aproveita antes de eu chamar nosso convidado.
já pega o link, envia na sua lista de transmissão para seus contatos no WhatsApp, e coloca aí nos seus status, compartilha o link. E amanhã, assim que estiver no Spotify, manda também. Como vocês já sabem, esse é o nosso podcast Gotas de Fidelidade, que é da Escola de Fidelidade, que é da nossa comunidade. Na Escola de Fidelidade... Calma, produção, calma. Na Escola de Fidelidade, nós temos muitos cursos que te ajudam a crescer na fé. Tem curso de temperamento, tem curso da consagração, tem filoteia, que olha, ajuda a dar subir assim, ó, um degrau na vida de oração. Então, vá lá, a gente tá lá no Hotmart, então pode procurar lá Escola de Fidelidade, mas também no link da nossa bio lá no Instagram tem também. E também já aproveita que você vai estar no Instagram seguindo @Escola de Fidelidade, segue também o perfil do nosso podcast Gotas de Fidelidade, que é onde nós vamos postar tudo o que vai acontecer. Daqui a pouco tem temporada nova, então, ó, se prepara que tem muita coisa boa para acontecer. E tudo isso é da nossa comunidade, @fidelidade.dacruz, que de forma muito especial hoje é o aniversário do nosso pai fundador, do Tainan, que deu seu sim para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse, né, ter o meu carisma. Foi preciso que lá atrás ele desse o seu sim. E hoje é aniversário dele. Então, com muita alegria, nós vamos rezar uma Ave Maria por ele juntos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossos santos baluartes, roguem pela vida do nosso fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já seguiu? Fez tudo, né? Ótimo, ótimo. Não posso esquecer que nós temos uma colaboradora. Olha aí, ó, Divina Graça.fé. Ela nos ajuda a manter esta obra. E se você também gostaria de nos ajudar a manter esta obra, ó, tá aqui, ó. Ó, aprendi! Tá bem aqui este QR Code que vai te ajudar. Então, o que você vai fazer? Você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai abrir uma página mostrando todos os nossos episódios anteriores, tudo que a gente já passou para a gente poder chegar até aqui. E também te mostrando como ser o nosso colaborador, nos ajudar a manter isso daqui. Nós somos uma comunidade que vive da providência. E você pode ser essa ponte da providência de Deus até nós. Então, sem mais delongas. Mostra agora? Pois, mas a produção. Ó, aqui, ó. Esse daqui, ó, divinagraça.fé. Tem várias coisinhas lá, assim, católicas, muito, muito boas. Olha essa capelinha. Pra você colocar lá no seu altar. Aqui, ó. Isso, pra você colocar lá no seu altar, pra você poder rezar. Olha que linda. Então, não perca, não perca. divinagraça.fé. Pronto! Sem mais delongas, vou chamar o nosso convidado de hoje. Yuri, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria te receber. Muito obrigado. Eu tô muito alegre, né, de estar aqui, tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ah, é uma alegria para nós. Mas vamos começar. Quem é o Yuri? O Yuri, um jovem, não tão jovem, né? Tem 25 anos. Um jovem. Estou me formando em Educação Física, estou na parte final. Costumo dizer lá na minha cidade, lá no Gama, que eu sou o rapaz mais católico, né? Sou da comunidade católica Missão Aliança e trabalho na comunidade Mariana Vinha do Senhor. Mesmo? Então, eu sou membro da Missão Aliança e trabalho com futebol lá na comunidade Mariana Vinha do Senhor. Que legal! E você sempre foi católico? Como é que foi a sua história? Sempre foi de berço católico? Como foi até chegar na comunidade? Minha mãe sempre muito de oração, né? Meu pai, ele vai na missa de Natal e no domingo de pronto. Páscoa. Pronto. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não participava tanto da igreja católica, né? Uhum. Então, minha juventude mesmo foi muito, muito conturbada, né? Graças à oração da minha mãe, hoje eu posso estar aqui, porque ela rezou muito. Até eu chegar na comunidade, até eu chegar a essa religião, né, que me encanta a cada dia, que é a Igreja Católica,
eu tive minha experiência com 18 anos de idade. Então, antes disso, eu tinha uma vida, né? Terminei o colégio com 20 anos, reprovei algumas vezes no ensino médio, então sempre fui um garoto muito atentado. Estudava na Asa Sul, reprovei cada ano, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu reprovei. Então, aí, no terceiro ano, eu fui convidado a me retirar do colégio. Aí, fui pra noite, aí, da noite, eu não quis mais estudar. E aí, foi na paróquia, né? Com o meu pároco lá, o padre Alex, falou: ó, você só vai servir quando você se formar no colégio. Então, uma bênção de Deus, né? Uhum. Foi um incentivo muito bom, padre Alex. E aí, eu consegui terminar à noite meu colégio. E aí, eu já ingressei na faculdade, né? E aí, onde vivo do esporte. E conheci a comunidade num grupo de oração. Fui convidado para ir e desde o primeiro grupo de oração que eu senti que ele era o meu lugar. Então, na sexta-feira, quando eu fui lá no grupo de oração, falei, rapaz, esse povo é diferente. Porque eu sempre fui uma pessoa que precisava, sabe? Não, tem pessoas que a gente costuma dizer lá na cidade que vai na missa no domingo já está preenchida de Deus. Uhum. Eu não, eu preciso estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí, quando eu encontrei a comunidade, quando eu encontrei o grupo de oração, ali eu tive a certeza da minha pertença, né? Uhum. E lá faz 3 anos que eu estou lá, estou agora no vocacionado. Com a graça de Deus, a gente vai caminhando para dar tudo certo. Amém, amém. Mas vamos voltar um pouquinho, assim. Você falou que a sua mãe sempre foi Sim, de foi de igreja, oração. de oração, mas seu pai ainda, né? Só uma missa, outra coisinha assim. É. E crescer assim pra você, você buscou a oração, os sacramentos, mesmo tendo essa dificuldade ali no colégio, mas dentro da igreja, como foi o seu caminhar? Você ia também às missas com a sua mãe ou você ia mais com seu pai? Como é que era? Eu ia com a minha mãe, mas eu ia obrigado. Então, Entendi. todos os meus sacramentos foram obrigados, né? Então, jogava futebol na adolescência, aí sempre batia os horários da crisma com Do com futebol. futebol. E aí eu reprovei na crisma porque eu preferia o futebol. Só que a minha mãe bateu um martelo e falou, ó, todos os seus, sou mais novo, né? Uhum. Todos os seus irmãos foram crismados e você também vai ter que ser crismado. E aí fiz tudo assim, meio que obrigado pela minha mãe até ter uma experiência com Deus. Uhum. Mas essa questão de todos os sacramentos, né? Primeira comunhão, crisma, foi tudo da minha mãe. Ela meio que Sim. deu você vai. E você participava de grupo de oração ou grupo jovem lá? Comecei a participar do grupo jovem depois da minha experiência. Já Entendi. com 18 anos. Antes Entendi. disso, só a catequese. Entendi. E a vida de oração? Como que foi surgindo a vida de oração em você? Foi depois da comunidade? Foi antes? Foi quando eu tive a experiência, né? Quando eu decidi assim mesmo, não ser mais aquela mesma pessoa de quando eu era antes de ter essa experiência com Deus. Mas a comunidade, ela amadureceu muito. Eu conversava vindo pra cá, né, com o irmão, que em termos de oração eu sempre fugia, sempre queria chegar um pouco atrasado na comunidade. Ah, não, vou chegar um pouco atrasado, porque sempre começa com oração. Mas aí eu fui vendo que foi um chamado de Deus. Falei, filho, você não tá vendo que é pra você tá lá, tá rezando? Então, minha vida de oração, assim, começou mesmo quando eu tive essa experiência com Deus, mas amadureceu dentro da comunidade. Entendi. E hoje, pra você, depois de tudo isso, né? Porque hoje você falou que tá terminando a educação física, você já está aí fazendo um caminho dentro da comunidade, no vocacionado. Como que entrou a educação física nisso tudo? Depois que você terminou ali o colégio por incentivo do padre, você já sempre sonhou em fazer isso? Ou foi um sonho que veio depois, um desejo que veio depois? Como que foi? Eu sempre tive esse desejo de ensinar, Uhum. né? Então, eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Lá na comunidade, assim, as crianças gostam muito de mim, né? Então, eu sempre fui do esporte, porque eu sempre fui muito pequeno. Então, o médico, quando eu fui fazer um tratamento, quando pequeno, falou, tem que fazer esporte. Então, eu fiz natação, fiz futsal, fiz futebol. Então, eu sempre fui muito envolvido nessa área do esporte, né? Uhum. E aí, dei uma desleixada na minha adolescência, né? Quando eu já cheguei nos 15, 16 anos. E aí, quando acabou o ensino médio, falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Não me identifico com tal curso, não me identifico com isso, com isso. E aí, meu curso principal que eu queria fazer era pedagogia. Olha. E aí, fui estudando um pouco mais, vendo os cursos, e aí chegou, falei, não, acho que ensinar e o esporte, eu acho que é mais a minha cara. E ali eu tive a decisão, né, de ingressar na educação física. Eu sempre gostei muito de esporte e sempre gostei muito de ensinar. Uhum. Então foi
foi uma confirmação de Deus também para estar nessa profissão. E você viu, assim, o agir de Deus na sua vida com tudo isso e buscar, porque você falou que trabalha na comunidade Mariana, Mariana Vinha do Senhor, isso. E entrou isso, esse já trabalhar, porque você já está trabalhando na sua área, certo? Isso veio quando? Quando que você começou a trabalhar lá? Quando que começou tudo isso? Lá na comunidade tem um pouco mais de um ano, né? Eu sempre estagiei em academia, Uhum. mas nunca me identifiquei com a academia, né? Quando eu tive essa experiência com o Senhor, eu via como algo que não me acrescentava, agregava em nada, Uhum. estando trabalhando na academia. Uhum. Mas era uma necessidade que eu tinha, também Sim. para minhas horas complementares. Então eu fiquei ali em torno de 3, 4 anos estagiando na academia, onde surgiu a oportunidade, né, em um retiro nosso da comunidade, o fundador da Vinha do Senhor, o Luciano, me fez o convite. Até então para trabalhar de tarde lá com os meninos. E aí o feedback foi muito positivo e ele fez a proposta para mim sair da academia e ficar lá integral. E aí eu conversei com o meu acompanhado lá na comunidade, a gente Uhum. rezou. E aí foi uma decisão muito, muito tranquila, Muito né? assertiva, De ter né? saído da academia para poder ingressar de uma vez na comunidade lá para trabalhar. Santa Teresinha, ela diz que a oração é como eu, inclusive, eu já até falei isso aqui em algum outro episódio, que a oração é como até um suspiro elevado a Deus. A oração pode ser tudo, um parar no meio do dia corrido e respirar, um lembrar do Senhor, né? Porque às vezes a gente até esquece de lembrar do Senhor. Então, deixa eu olhar para um crucifixo, deixa eu me lembrar do Senhor, deixa eu parar e respirar. Isso é oração, tudo é oração. Tudo nos leva a poder ter mais intimidade com Cristo. E aí, hoje, né, imagino que você já passou, hoje, imagino que a sua vida já esteja um pouco mais ordenada, assim, em Sim. questão até de rotina mesmo, Uhum. mas até você conseguir adaptar toda a sua rotina. Como que você, antes ali, quando você falou que estava estagiando na academia, até antes, depois que você entrou na faculdade, como que foi para você colocar a vida de oração dentro da sua rotina? Foi muito difícil, né? Porque assim, eu ficava praticamente o dia todo na academia, porque como era estagiário, né? Recebia muito pouco, tu falou, se eu dobrar aqui eu ganho um pouquinho mais. Então eu ficava o dia todo na academia e eu não conseguia no começo ter essa vida de oração. Sim. Porque eu acordava muito cedo e chegava muito tarde em casa. Eu falei, eu preciso ter uma vida de oração, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu fui conversando com algumas pessoas, com o pessoal da comunidade, e ali surgiu na quaresma do Frei Gilson, né? Porque geralmente a gente abria a academia às 6 horas. Então eu acordava um pouco mais cedo, fazia a quaresma indo para academia. Então ali começou minha rotina de oração nessa realidade, né? Sim. Nessa realidade assim que eu olhava assim, eu sentia que não era o meu lugar, mas pela necessidade eu precisava ficar. Amadureci muito lá, mas eu sentia que assim, não ia, sabe? Sim. E ali começou toda essa questão da vida de oração. Então, nos meus intervalos de 30 minutos, eu rezava o texto, colocava um louvor no som da academia, aí chegava lá um pessoal e falou, na academia escutando. Diferenciada essa academia. Não, tô no horário de descanso, tá baixinho, porque geralmente os professores colocavam um sertanejo, né? Sim. E aí, geralmente, quando eu tava no meu descanso, como a academia tinha um som só, aí eu colocava meus louvores, né? Ficava escutando, rezando. E ali foi amadurecendo, né? Até então, eu sempre andei com o escapulário. Tive a coragem de colocar ele para fora dentro da academia e começar a trabalhar com o escapulário também para fora. E ali encontrei muitas pessoas também que é do meio católico, né? Sim. Muitos alunos que frequentam algumas paróquias lá no Gama, então eu fiz muitas amizades lá muito boas Se também. identificaram Sim. com isso, né? Não, você é católico? Eu sou católico. Então foi muito bom. Foi uma etapa, assim, de discernimento e de amadurecimento também na vida oracional. Sim. E como que entrou a corrida nisso tudo e o rezar o terço com a corrida? Engraçado. Porque essa academia que eu trabalhava não é uma academia convencional, é uma academia disfuncional, voltada para a corrida de rua. Então eu comecei a estagiar lá, foi lá que eu conheci a corrida de rua, né? E aí na época, lá para 2020, eu estava namorando, e ali não deu certo, né? A gente teve que terminar o namoro, e eu, para me mostrar que estava muito bem, eu comecei a correr. Não, eu vou correr porque ela precisa ver que eu tô muito bem, que eu não tô sofrendo, que eu não tô... Desculpa.
E ali eu comecei a correr, né? Mesmo sem saber nada, comecei a correr. E ali fui desde 2020, quando comecei a correr mesmo, e aí fui tomando gosto, né? Fui passando esse sofrimento, né, tudo isso. E eu continuei, porque eu fui tomando gosto da corrida. Uhum. E aí foi dentro da comunidade que surgiu essa ideia de correr rezando texto, né? A gente estava num momento formativo, e ali nosso carisma é despertar as almas para o verdadeiro amor, né? Através do Novo Pentecoste todos os dias pelas mãos de Maria. A gente estava tendo uma formação e os formadores falaram assim, que a gente precisava despertar as almas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E eu ficava com isso na cabeça, como é que eu vou despertar as almas correndo? Como é que eu vou despertar as almas numa aula de futebol? Eu acho que é a única profissão que não tem como despertar as almas, né? E ali, assim, pensando, não falei. E aí meus formadores lá na época falaram, você já pensou em correr rezando texto? Eu, não, nunca pensei em correr rezando texto, não, uma boa ideia. E aí, no momento oportuno, eu comecei a correr, só que não conseguia rezar, porque eu... Maria, e aí não ia pra frente, né? Eu falei, tá, a ideia é boa, mas eu preciso melhorar isso aqui. E aí eu fui colocando os meus treinamentos também, né? Não só nas provas de corrida. E aí, quando eu fazia meus treinamentos na rua também, eu comecei a levar o texto, eu comecei a rezar. E ali eu comecei também a gravar, né? Correndo e rezando. Uma forma de despertar as almas para o verdadeiro amor através do esporte. Uhum. E você já recebeu algum testemunho disso tudo que você tem vivido, tem levado aos outros? Já na última prova, na minha primeira maratona, que foi ano passado, e aí já tava correndo rezando o texto, né? E aí no meio lá da fila pra gente fazer a largada, aí o rapaz ficou me olhando assim, eu falei, rapaz, será que ele vai me bater aqui? O que eu fiz? Eu não fiz nada, tô parado aqui. E aí ele veio vindo. Você é o rapaz que corre rezando, né? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele foi e puxou o texto. Ó, também vou correr rezando o texto. Eu falei, caraca, que legal, isso aí, não pode parar não, a gente tem que correr, tem que rezar. Ele foi uma experiência muito boa, que foi antes da prova, né? Então eu já corri assim, pô, Super incentivado. valeu a pena, Aham. valeu muito a pena. Teve outras experiências também, né? No Instagram, o pessoal respondendo, mandando mensagem. Pô, como é que você consegue rezar e correr? Eu não consigo, não consigo. Falta fôlego. Eu falei, não, mas isso é prática, a gente vai devagarzinho, vai caminhando, reza, depois corre um pouco. E aí, muitos feedbacks muito positivos também. Que coisa boa, Yuri, que coisa boa. E hoje, como que tá a sua rotina com tudo isso? Qual a sua frequência com a corrida? Porque como você trabalha, né? Então você corre todo dia, corre no final de semana. Como que tá essa sua rotina? Teoricamente, eu corro todo dia, né? Mas depende muito da realidade de comunidade. Sim. Então, por exemplo, ontem a gente teve o encontro dos homens, e era o meu dia de treino, eu não pude ir porque a gente passou o dia todo no encontro, né? Então, geralmente, até as corridas que eu vou fazer, eu tenho que olhar primeiro na agenda da comunidade, ó, não tem nada, então eu posso ir lá fazer essa corrida. Então, geralmente eu corro ou de manhã ou à noite, né, que é o meu tempo livre, e quando não tem nada na comunidade, porque a gente tem os dias certos das coisas da comunidade, e aí sempre me organizo através da agenda da comunidade. Então, terça-feira é dia formativo, então eu não posso correr na terça-feira porque é a noite formativa da comunidade. Então, terça-feira eu tenho que correr de manhã ou eu não corro. Então, sim, toda a minha corrida e todo o meu trabalho hoje é em volta da agenda da comunidade. Entendi. E pra você hoje, como que você enxerga o seu carisma? Porque a sua vida hoje parece ser bem assim, redondinha, né? Mas como que tá essa sua rotina hoje, assim? O que que você olha e você fala, eu preciso colocar Deus nisso daqui? Ou, não, Deus já tá aqui, eu consigo melhorar ainda mais? Como que tá isso daí? Eu vinha falando justamente isso no carro, né? Falei, sim, todo final do dia eu olho, vejo tudo aquilo que eu fiz, né? Vejo aquilo que eu poderia ter feito de melhor. Então eu vejo onde foi o agir de Deus, assim, graças a Deus, o meu trabalho, assim, a instituição, né? Tem uma capela, então antes do trabalho eu vou lá, faço minhas orações, depois que eu termino as aulas. Então não posso começar e nem terminar as aulas sem rezar o Pai Nosso, Ave Maria, independente dos alunos que a gente tem, né? Então toda essa realidade, eu consigo ter essa vida, né, de oração, também consigo olhar para ver onde está faltando isso. Que geralmente quando a gente vai para os jogos no final de semana, a gente dá uma extravasada a mais, dá uma gritada a mais, fala, pô, calma, não é assim que funciona. Respira. Porque é um lema da escolinha mesmo, né? Como é uma escola de futebol católica, a gente precisa não tratar eles como atletas, mas ver eles com a alma que eles têm. Então, assim, geralmente às vezes a gente dá um grito ou outro, calma, gente, esse aqui não é um jogador de futebol profissional.
está lidando com almas, com realidade. Então a gente começa, assim, a ver o agir de Deus através da nossa profissão. Sim. Que a ideia da escola mesmo de futebol é tirar todo esse vício do futebol, né? Porque de 98% dos nossos alunos não vão se tornar jogador, mas o que eles vão se tornar para a vida. Sim. Então, assim, É o mais eu tento. Tem alguns alunos que gostam de correr comigo, me chamam para correr. Falam, mas tem que rezar. Correr comigo tem que rezar. Então a gente vê tudo isso como um agir de Deus, né? Fala, a gente está tentando tirar o vício daquilo que é só do futebol para mostrar para eles que não é apenas futebol. A gente lida com almas, a gente lida com jovens que às vezes têm traumas, têm algumas coisas que a gente precisa dessa sabedoria para tratar com eles. Sim. Lidar com almas, né? É. Você falou muito, assim, porque você trabalha com crianças. Eu também sou professora, também trabalho com crianças. E muitas vezes nós não estamos num dia bom. Nós não estamos no nosso 100%, digamos assim. Mas mesmo assim, aquelas crianças estão ali. Muitas crianças são carentes de atenção. São carentes, às vezes, né? De pai, de mãe. E muitos olham pra gente, ali como na figura do professor, como esse refúgio, assim, esta pessoa de referência. Você já teve alguma experiência com alguma dessas crianças que você conseguiu, além de levar a oração, mas de ser, assim, esta referência e ordenar para o certo, alguma experiência marcante? A gente tem algumas, né? Que a gente atende crianças de 5 a 17 anos. Então, são 100 alunos que a gente tem hoje. E aí, tem alguns alunos, assim, que a gente tem uma realidade muito difícil, né? Assim, que tem a ausência do pai, tem a ausência da mãe. E às vezes a figura masculina que ele vai ter é com a gente. Então, assim, a gente começa a conhecer a criança pela realidade que ela tem, né? Então, assim, tinha muitos alunos que a gente pegou que estavam no vício já do álcool, das drogas. E hoje vê as pessoas que saem da nossa escolinha e tem aluno nosso que está entrando na faculdade de odontologia, tem aluno nosso que está fazendo educação física. Vê que a gente fez uma intervenção. A gente olhou para ele e falou, ó, esse caminho aqui não é o legal, não é o correto. Já tá vindo com adolescente de 15, 16 anos já no álcool, na droga. Se você for por esse caminho, você já sabe o que vai acontecer. Então a gente sempre tenta trazer essa intervenção para eles, né? De que, mesmo que não seja jogador, mesmo que não vire um jogador profissional, você precisa ser primeiramente um homem de Deus. Para ser um futuro pai, um profissional de excelência. Então a gente começa a fazer essas intervenções e ver os resultados, né? De muitas pessoas que estavam entrando para esse mundo e ver hoje entrando na faculdade, ver hoje alguns, já tem alguns atletas na base, que vão para a missa, vão para o culto. Então, assim, a gente consegue ver esse resultado pelas nossas intervenções no nosso dia a dia. E às vezes a gente fica mais tempo com eles do que com os próprios pais, né? E aí a gente tenta sempre ter essa intervenção, esse cuidado com eles, porque, como eu disse, são almas. A gente precisa ter sempre esse cuidado com eles. Graças a Deus. E falando um pouco mais, voltando para você, para a pessoa do Yuri. Hoje, qual que é o seu maior desejo, com tanto profissional quanto também espiritual? O que você deseja para que você possa crescer nessa intimidade com Deus e também levar mais da sua profissão? Eu acredito muito que as nossas profissões estão totalmente ligadas com a nossa vocação. Porque nós somos um só. Nós somos uma pessoa só. Então, não tem como eu ser uma professora num canto, mas pensar diferente. Daqui a 5 anos eu gostaria de fazer isso, né? Desejo fazer isso. Se a minha vida de oração não está ordenada, se eu sou uma pessoa aqui, mas eu não sou aquela mesma pessoa no outro lugar. Então, eu preciso ser um só. E hoje, você, Yuri, qual que é o seu sonho para a sua vida, tanto profissional quanto, e aí já caminhando, né, dentro da comunidade, como você se vê daqui a um tempo colocando a sua profissão mais dentro ainda, mais íntimo, digamos assim, com a sua vocação e com talvez até as crianças ou talvez em outro lugar? Como você se vê? Me vejo como um chamado de Deus, né? Tentar evangelizar através dos muros. A gente olhar para essa juventude, que hoje é muito difícil de lidar,
e ver como uma porta de saída. Não, assim, eu até falava isso para os meninos, né? O que que a gente lá na comunidade a gente tem a juventude, né? E eu tô na coordenação, a gente olhava assim, mas o que que tá faltando? Por que a gente perde tanto jovem? Por quê? A gente foi olhar toda a realidade. E ali a gente viu que muitas vezes a gente perde a juventude porque a gente perde a essência de ser jovem. A gente perde essa essência, a gente precisa ter essa essência de juventude para eles mostrar que Deus está em todos os lugares, né? No cinema, no futebol, no vôlei, no futsal, seja onde quer que você vá, mas que você seja a mesma pessoa, sabe? Porque o Senhor, costumo falar isso, né? E quando for santo eu vou ter essa frase para mim. Eu tenho a certeza de que estou muito longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu estou muito mais longe de ser um homem que um dia eu já fui. Então eu vejo hoje como um chamado de Deus. Não tem outra resposta, né? É despertar as almas aonde quer que eu vá. Seja no futebol, seja na comunidade, seja na minha casa. Né? Que na realidade eu moro com 25 pessoas. Então, Você mora dentro da casa da comunidade? não, moro, sim, na minha casa mesmo, na família. Entendi. É uma família grande. É uma família muito Por um grande. momento eu falei, nossa, que de vida! Não, é lá em casa mesmo. Então, ver, tentar, né? Ter essa comunhão com a minha profissão, com a pessoa, para tentar alcançar as almas para o Senhor. Uhum. Porque um dia alguém foi canal de graça para minha vida e eu preciso estar aberto para ser canal de graça na vida dos outros também, dessa juventude. Sim. E aí, já que você mencionou então um pouco da sua família, como que foi para sua família todo esse seu processo, né? De, poxa, não era bem na escola, mas depois com o incentivo do sacerdote consegui terminar, e aí veio a comunidade, veio o grupo de oração, veio correr, veio rezar correndo, e como que foi a sua família ver todo este seu processo? Muitos não acreditaram, né, na mudança, assim, a que mais acreditou foi minha mãe. A bichinha, a bichinha de oração. Falei assim, não, isso aí é fogo de palha, já passa, não fica não. E é muito difícil porque hoje eles não entendem a realidade de comunidade, né? Então, Sim. às vezes eu tô fora de algum evento da família, porque eu tenho que estar na comunidade. Então, a que mais entende e compreende é a minha mãe. Os outros não. Ah, tá lá em casa, a gente já vai pra igreja de novo. Eu já vou pra igreja de novo, né? Eu preciso ir lá cumprir minha obrigação. Ah, mas já vai correr de novo, já vou correr de novo. Então, assim, minha família respeita, mas eu acho que não entende tanto como a minha mãe compreende, Sim. que é um chamado de Deus, né? Uhum. Porque minha mãe, como ela já é de caminhada, ela já vem do RCC, da Renovação Sim. Carismática, então ela já entende como um chamado de Deus. Minha família não tem essa experiência, já entende como... Não entende que o trabalho não é minha profissão, isso é só, é um divertimento, não acho uma profissão. A comunidade também é fogo de palha, uma hora vai passar. Então, assim, a única que bate o pé mesmo e fala, não, tá certo, vai, minha filha, é minha mãe. Até porque eu tenho certeza que em todo esse seu processo ela estava ali de joelho no chão, rezando por você por tudo isso. Então, mães. E você falou que você é o mais novo. Sou o mais novo. De quantos irmãos? 2. De 2 irmãos. Um irmão e uma irmã. Meu irmão foi E- jogador profissional, né, de futebol, legal. morou em Portugal. Minha irmã hoje, ela mora nos Estados Unidos. Que legal. E aí eu falo que eu que envelheci minha mãe. Os 3, né? Mas que envelheceu minha mãe. Um foi ao Portugal, outro para os Estados Unidos e eu envelheci há uns 30 anos. Que coisa boa. E mesmo você falando ali, né? Seus irmãos também não entendem tudo. Mas como que é hoje a sua relação? Você já conseguiu levar Deus para dentro da sua casa? Porque o seu carisma é levar as pessoas a encontrar Deus, né? A levar a encontrar este primeiro amor. Então, você conseguiu levar isso para dentro da sua casa, para a sua família? Ou foi também ali, como você falou, né? Muitos ainda não acreditavam e tudo, mas além da sua mãe, teve alguma outra pessoa de dentro da sua família que viu assim e falou, nossa, ou você conseguiu evangelizar, nem que seja um pouquinho, como é que foi? Minhas tias, né? Uhum. Então, assim, porque minha família, a maioria é do Rio de Janeiro. Então, sempre teve essa vida sempre de curtir, de beber. Então, chega o final de semana, o Porsche fez 3 vezes, minha família tá lá bebendo. Então, foi muito difícil entrar com essa realidade de igreja dentro da minha família, né? Mas aí, quando eu comecei a postar, comecei a gravar conteúdo para evangelizar,
E ali tive alguns feedbacks das minhas tias, né? Falou, pô, continua, não para não. Uhum. Vê que tá dando certo, né? E o fruto disso é minha sobrinha, minha prima, que através disso, né, ela se interessou, foi para as guardiãs, Que legal. fez a crisma. Que Então, coisa assim, alguns frutos, né? Não a Sim. família num todo, mas devagarzinho a gente vai chegando, né? boa. Sim. Santana rezou 30 anos, Santo Agostinho, a gente tá rezando aí. Vamos Santa rezando. Mônica, né? Isso. E falando um pouco da sua vocação, de como você enxerga Deus. A minha passagem da minha vocação é Isaías 43. Eu te escolhi, eu te chamei, tu és meu. E para mim é aquela passagem que quando eu preciso de um respirar ou quando eu tô aqui, meu Deus, essa passagem sempre vem. Essa e são duas, né? Tem essa e tem uma outra. Então essas duas passagens me acompanham muito, assim. Para você, quando você tá nos seus dias assim, mais turbulentos, digamos, onde que você consegue buscar esse refúgio? Esse refúgio, você tem uma passagem também da sua vocação, ou não, às vezes nem precisa ser da Bíblia, né? Tem algumas pessoas na comunidade que é de um livro, mas ter assim, este apoio, como que é para vocês? Ah, toda vez que eu tô, assim, inquieto, né? Nessa inquietação, eu vou pra João 16:33. O mundo há de ter aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Então, pra mim, é a passagem da minha conversão. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, que eu penso em não querer mais, eu olho para aquela passagem e falo, coragem. Coragem, porque eu venci o mundo. Então, eu olho para aquilo como uma resposta de Deus para minha vida. Falo, da onde eu te tirei. Coragem, só mais um problema. Coragem, só mais uma dificuldade. Coragem, porque no final, eu venci o mundo. Amém. Vamos só dar uma pausa aqui rapidinho para eu falar novamente da divinagraça.fé. Calma que eu tô olhando pro lado errado, não tô? Aqui. Da divinagraça.fé. Como vocês já sabem, é a nossa colaboradora que nos ajuda a manter este podcast. Eu mostrei para vocês a capelinha e agora eu vou mostrar para vocês também um terço maravilhoso. Olha só, na caixinha, coisa mais linda. Que é de São Miguel, para você aí que é devoto de São Miguel. Olha que terço lindo. Calma, aqui, ó. Olha que terço lindo. Tem aqui as medalhas, ó, de Nossa Senhora das Graças. Isso. A medalhinha também de São Miguel. Olha aqui a cruz. E tem a coroa aqui, ó, de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui. Opa! Olha aqui. Que detalhe. Para você aí que vai fazer a Quaresma de São Miguel, já começa a se preparar. Já tá bem aqui. Divinagraça.fé. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Ilza, que é quem colabora conosco, que é a dona da divinagraça.fé. Nós tivemos um episódio com ela que foi maravilhoso, ela contando toda a sua história. Foi o que? Foi mais de 2 horas, filho? Mais de 2 horas de podcast. Ela falando tudo aqui, ó. Mais uma vez, Divina Graça. Ela contando toda a nossa história. Então você pode pesquisar aí. Votos de Fidelidade e usa. Ou até mesmo divinagraça.fé que vai aparecer para vocês. Voltando. Tempo para respirar. Yuri, muitas coisas, né, aconteceram na sua vida. Você falou que quando você começou a correr, você estava saindo ali de um relacionamento e tudo, e passou. Hoje... Ai, se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que eu vi certo. Você já está em outro relacionamento, certo? Já. Ai, Assim. eu falei, meu Deus, e como ele não mencionou, será que eu vi certo? Aquele medo. Não, já sim. E aí, como é que é tudo isso dentro do seu relacionamento? Se não me engano, é Natália, não é? Natália. Ah, eu vi certo. E como que é dentro do seu relacionamento? Ela também é da comunidade? Não. Não? E aí, então, como que é? Agora sim que eu quero saber mesmo. Porque normalmente quando as pessoas não são da comunidade, né? É mais difícil a pessoa É entender mais difícil. toda a rotina da comunidade,
o nosso se doar, porque a princípio é uma escolha nossa. É a minha escolha, mas que quem tá entrando precisa entender que é a minha escolha e é a minha prioridade. Sim. E aí, como que é pra você? No começo eu falei pra ela, né? Falei, olha, vai ter final de semana que a gente não vai conseguir se ver, porque eu tenho uma realidade de comunidade. Você está preparada para isso? Sim. Porque foi a minha escolha, como você disse, né? Minha escolha, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi pagar o preço. Eu escolhi renunciar muitos finais de semana para estar aqui. E aí, se topa isso? Então, sim, ela super compreendeu, né? Ela é de caminhada, tá conhecendo a comunidade, tô levando para conhecer a comunidade. Mas ela ainda não tá fazendo esse processo Não, ela dentro tá da na comunidade. experiência também. Na experiência também, junto com Isso. esse irmão de comunidade que tá aqui. Tá na experiência também. Mas assim, tá conhecendo, bebendo um pouco do carisma. Que eu mostrei pra ela toda essa realidade. Vai ter final de semana que eu não vou conseguir te ver. Vai ter algumas situações da comunidade que a gente não vai conseguir sair. E ela super entendeu, né? Até agora tá entendendo, tá tudo bem, né? Ela reconhece as minhas faltas, né? Por muitas vezes. Esse final de semana mesmo, a gente tinha uma festa na família dela, um arraiá. Falei, ó, não tem como. Preciso arrumar o colégio lá no encontro. No outro dia tem um encontro, não tem como eu ir. Assim, sempre muito, muito aberto com ela, né? De mostrar pra ela que a vida em comunidade foi uma escolha minha, que eu resolvi pagar esse preço. Foi muito bom. Então ela hoje entende muito e até agora tá entendendo. Vamos ver até quando. Espero que vai. seja até o final. Vai entender, sim. E se eu não me engano, ela tá indo, tá? Aí, Ó, ó. tá. Ela, não é? É, Seja muito bem-vinda também. tá aí assistindo. Claro, certíssima. E vai continuar assim, porque, né? É aquele seu chamado, é a sua prioridade. Minha prioridade. Então, o carisma é parte da sua identidade, de quem você é. Nós nascemos com carisma. Então, ainda que a gente costuma ter uma frase na nossa comunidade que muitas pessoas acabam vindo para dentro do nosso carisma. O carisma da nossa comunidade é consolar Jesus crucificado em todas as realidades que nos apresentarmos. Então, muitas pessoas vêm para o nosso carisma, para a nossa comunidade, e às vezes não é para ficar, é só um tempo, mas porque aquela pessoa precisa ser curada, precisa ser consolada, precisa se encontrar com o nosso carisma. Ainda que ela não tenha o carisma, né? Uhum. Mas nós que temos aqui a certeza, eu tenho a certeza do meu carisma, eu tenho a certeza de que aqui é o meu lugar. Se não tivesse a comunidade, aonde que eu estaria? Aonde estaria eu? Eu não penso assim, eu não sei onde eu estaria, porque não tem outro lugar para mim. Então, ainda que não dá, Natália, mas até mesmo para o pessoal da experiência, né? Ainda que não seja o lugar, aproveite 100%, né? Sim. Aproveita tudo que você... Não fique pensando o e se, né? Se doa. Exatamente, Se doa ao máximo. porque ainda que lá na frente não seja, você passou por tudo isso e você foi curado, e aí vai ser bom também para que lá na frente ela possa continuar entendendo a sua realidade, né? Sim. O seu chamado. Sim, é E- muito, muito pode importante, né? Que igual você falou. A gente também tem esse assunto lá na comunidade, que muitas pessoas vão passar por lá para ser curadas, Sim. para beber um pouco do carisma, né? Então, a gente olha isso para isso e olha para a juventude, né? O pessoal da experiência fala, se doa. Talvez não é o seu lugar, talvez seja o seu lugar, mas enquanto estiver aqui, se doa, né? Porque é uma experiência que vai ficar marcado para você. E o tempo, às vezes, vai passar, você vai sair, mas vai ficar aquela memória, aquelas lembranças, as experiências. Então, se você está dentro, se você está numa experiência, que você se doe por aquilo que você escolheu estar, mesmo que não seja o seu lugar. Exatamente. E temos uma pergunta. A Lorena, orgulho desta amizade, orgulho dessa juventude. E agora a pergunta. Eu queria saber um dia que marcou a caminhada, sua caminhada. O dia que marcou a minha caminhada foi na minha experiência com Deus. Ali, lembro até hoje, foi no primeiro final de semana de dezembro de 2018. Lembro mesmo. Marcou mesmo. No momento mariano. E ali foi onde tive uma experiência com Deus, no momento mariano. Foi no momento em que estava em oração, né? Eu já fui pro retiro obrigado, que era o retiro da crisma. Eu não queria ir, o padre falou, só vai receber o sacramento quem for pro retiro. Eu falei, como eu vou? Aí eu levei apito, você vai levei um ver, monte de eu vou. coisa. Eu falei, eu vou ficar os 2 dias lá, mas eu levei apito, levei um monte de coisa lá.
Lembrando E que você aí- falou que você era bem É, atentado antes, né? Só lembrando. falei, ah, quer que eu vá? Então eu vou, então. E aí passei sexta-noite brincando, sábado, o dia todo brincando, e quando foi no domingo, o senhor me pegou, falou, De meu filho, ó, jeito. é agora, viu? E aí nesse momento foi muito marcante pra mim, porque ele foi minha decisão também, de não voltar à vida velha, né? Então eu saí dali decidido, mesmo com todas as dificuldades, a continuar, a persistir, né? A doar a minha vida por aquele que um dia me chamou. Eu carrego muita frase de São Francisco de Assis, né? Deus não vendo alguém pior me escolheu. Diante de toda a minha realidade, todas as minhas misérias, não sei porquê, mas ele me escolheu. Uhum. Então foi algo que me marcou muito. Então, aí Lorena, foi minha experiência em 2018. E marcou mesmo. Quando você fala da sua experiência, é experiência no caminho da comunidade ou é antes? Antes, Ah, antes. Minha experiência no caminho da comunidade foi em 2023. Aí que foi no entendi. retiro de carnaval que eu fui pro retiro. E ali eu já saí querendo estar na comunidade, aí o Júnior falou, não, esse ano Calma. não. Só Então 2024. você só em 2024? Só entrei em Então, 2024. nesse tempo de 2023, você ficou ali frequentando Só o só grupo de como oração. um amigo da Isso. comunidade. Toda sexta-feira, grupo de oração. Em alguns eventos, né, tem aprofundamento. E ali, alguns eventos internos que a gente era convidado para trabalhar, mas ele como um amigo da comunidade. Entendi. E eu falei, eu vou ficar, vou esperar até 2024, mas eu vou entrar. E aí foi no carnaval também, de 2024? Ou... Aí eu, 2024, não teve o retiro, foi interno da comunidade, né, uma realidade interna. E aí eu tive que esperar até julho de 2024, que é onde a gente faz a nossa entrada no caminho de Emaús. Então, fiz o RECA em 2023, em fevereiro. Fiquei participando do grupo de oração. 24, retiro interno, não teve RECA. E aí, no meio do ano, a gente ingressou Então, no foi caminho. quase Um ano e meio. mais É. ou menos, esperando. Eu não vou desistir, vou ficar até o final. Eu fui. Deus me chamou, então eu vou ficar. E ali eu tive uma exortação até do meu trabalho, né? Que eu fiquei muito chateado. Eu falava com o meu chefe, falei, cara, não vai abrir, velho, eu não vou entrar Isso na academia ainda. na vinha. Ah, já tava, né? Isso. E ele, meu filho, se for o seu lugar, você vai entrar. Então ali me deu um banho de água fria, né? Que eu tava com muita ansiedade de querer entrar. Eu falei, não, eu vou entrar, vou falar com ele. Ele não pode fazer isso, não. Tem que deixar eu entrar. Ele, meu filho, se for o seu lugar, se for a sua pertença mesmo, você vai conseguir entrar. Tenha calma. E aí fui caminhando, fui esperando, aí deu certo. No final deu certo. Que bom, que bom. E aí você entrou então no mês de 24 e tá aí até hoje. Até hoje. Você disse que está no vocacionado. Isso, agora eu tô no vocacional. Conta pra gente como que é o caminho dentro da comunidade. Primeiro, a gente precisa beber um pouco do carisma nos eventos da comunidade, né? Que assim, os nossos grandes eventos é o RECA, que é o nosso retiro de carnaval. São 4 dias. E no segundo semestre, o aprofundamento de cura e libertação. Bebendo um pouco desse carisma, você vai frequentar o grupo de oração, que é toda sexta-feira, né? Faça sol, faça chuva, toda sexta-feira. Nosso grupo de oração. E ali você vai bebendo do carisma, né? E ali a porta de entrada é o grupo de oração. Você fez os 2 encontros, mas a porta de entrada da comunidade é o grupo de oração. Porque para você entrar na comunidade tem que vir um convite do fundador. E ele tá toda sexta-feira no grupo de oração. Se ele tá te vendo lá, vou chamar esse garoto aqui. Entendi. E aí chamou, fez 3 encontros que se chama Emaús, né? Que é conhecer a estrutura da comunidade, como a comunidade vive, toda a realidade, como surgiu a comunidade. Aí do caminho de Emaús você passa para o caminho de amor. Você tem que ficar 1 ano. Aí do caminho de amor você pede também, né? Tem interesse de entrar para o vocacionado, e eles vão rezar. E ali aprovam ou não a sua entrada para o vocacionado. E aí no final do vocacionado você também, discernindo nesse tempo todo, você fala, olha, eu quero passar de fase. Aí eles vão rezar de novo. Fala, ó, você está preparado. Aí entra pro postulantado, né? Que é postulantado 1, postulantado 2, e aí discipulado 1, discipulado 2, até chegar no consagrado. Então tem todo esse tempo para chegar Sim. aos consagrados, né? Em torno de 8 anos. Se você caminhar certinho, se você não repetir em alguma etapa. Mas aí tudo em oração, né? Então, assim, não é para entrar, você dá o seu sim. Ah, eu quero entrar, beleza, tá, entrou. Mas nas próximas etapas, é a comunidade que decide. Não, você não vai, você vai ficar mais 1 ano no caminho de amor, você vai ficar mais 1 no vocacional. E ali a gente precisa entender, né? Que é uma realidade de oração da comunidade, que eu não estou preparado, e aí eu caminho mais um pouco até estar preparado. Temos mais uma pergunta.
Bruna, oi, Xará. Qual foi a parte mais difícil da sua caminhada até agora? A parte mais difícil da minha caminhada foi em 2020. 2020, na pandemia, Ai, a né? pandemia. E também teve uma realidade muito difícil na nossa paróquia, que foi na questão do nosso grupo jovem, né? Que tinha um rapaz que era o nosso coordenador e ele abusou sexualmente de alguns jovens em 2020. E ali foi um momento ali de, sabe aquele vazio? Você olhar assim e falar, caraca, eu dentro da igreja está acontecendo toda essa realidade. E ali muitas pessoas da igreja olharam pra gente como fosse a nossa culpa, né? A culpa da juventude. E o padre também, assim, não por culpa dele, entendeu? Por que a juventude não denunciou isso? Por que vocês não falaram isso? Ele e muitos jovens, porque não tive coragem de falar, não tive coragem. Então, ali acabou o grupo jovem, o nosso grupo jovem, foi o primeiro que eu participei. E ali eu fiquei, já era pandemia, então a gente não podia presencialmente para as missas, então foi um momento em que eu falava para os meninos assim, nesse momento eu tive 1001 motivos para não pertencer mais, de optar sair. Mas algo gritava dentro de mim, permanece, sabe? Continua. É um processo doloroso, mas continua. Então ele foi um ano muito difícil, né? Foi um processo de cura muito longo, em que não queria saber de nada, não queria saber de comunidade, não queria saber de missa. Mas foi um tempo também que eu amadureci muito. Falo para os meninos que a gente amadureceu um pouco antes da hora. Por toda essa realidade paroquial, né? E depois desse tempo e as coisas foram melhorando. Mas foi um ano assim de... que naquela época, 2020, se pesquisasse o nome da nossa paróquia, estava em todas as páginas policiais. Então foi um momento muito difícil para a nossa juventude, né? Sim. E com tudo isso, o mundo estava todo revirado também, né? Então, Isso, com a muita coisa pandemia. acontecendo. Realmente, assim, a pandemia foi um ano já muito complicado. E imagine ainda passar por tudo isso. Mas quando Deus chama, não é... Nada vai tirar de você, né? Se a gente tem esse desejo, se a gente tem esse anseio mesmo de responder à vontade de Deus, sabendo que foi Deus que chamou, pode acontecer tudo o que for, que a gente vai ali permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, Sim, permaneça em mim, fica. Eu costumo pensar, e isso eu levo muito para minha oração, que é essa frase que eu te falei, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como se fôssemos o galhos, né? O Jesus, ele é a videira, ele é ali o tronco. Nós somos esses galhos dessas árvores. Mas a árvore, ela precisa ser podada. E às vezes a árvore tá linda, maravilhosa, e ainda assim vai lá e poda. Uma vez eu fiz essa reflexão de que imagina se eu fosse essa árvore. Nesse sentido, assim, de ter sentimento. Imagina se essa árvore tivesse um sentimento. O que ela poderia pensar? Poxa, eu tô tão bonita, tá tudo aqui, mas vamos podar, mas porque é necessária a poda. E depois que a poda vem, tudo cresce. Vai ali e produz mais frutos. Então, ainda assim, com todas aquelas coisas parecendo que estava dando certo, é necessária a poda para permanecermos. Para permanecermos e poder crescer cada vez mais, para que os ramos, né, cresçam cada vez mais. E eu vejo muito como agir de Deus, né? Porque foi justamente na pandemia e ali eu vi que foi um agir de Deus porque ninguém podia sair de casa. Sim. Então, assim, quando estourou tudo isso, foi no ápice da pandemia, foi bem no começo. Eu vou ficar só 15 dias em casa. Então, quando estourou tudo, hoje, com essa maturidade, eu vejo que foi um agir de Deus, porque tudo aconteceu e a gente teve que ficar em casa. Sim. A gente não podia não podia sair de casa, né? Então, acho que Deus preparou o momento certo, porque ele já estava na paróquia, já tinha muitos anos. Acho que Deus esperou o momento certo para tudo vir à tona. Sim. E a gente ficar um pouco resguardado em casa. Sim. Não é que o mal seja o querer de Deus, mas ainda com o mal ele age para que o melhor aconteça, né? Yuri, tem mais uma pergunta? Olha, Lorena, orgulho em ver você falar disso abertamente, sobre tudo o que aconteceu. Só queria agradecer por permanecer e me mostrar que o céu vale a pena. Ela é da época, então, do Grupo Jovem. Isso eu conheço desde a época do Grupo Jovem, né? Onde Passou tudo aconteceu. tudo E hoje ela tá isso. fazendo essa experiência na comunidade, tá? Mesmo? Tá Olha, no coisa Emaús, boa. tá no Emaús. Então já passou da parte da experiência. Da experiência, tá no Emaús. Né? Que coisa Conheço boa. muitos anos.
Que alegria. Yuri, nós estamos nos encaminhando aí para o finalzinho do nosso podcast. Tantas coisas boas, ver você falar da sua vida, da sua experiência com Deus, de levar Deus às crianças, às pessoas na rua, pelo simples fato da gente rezar um texto. E às vezes a gente tá ali, nem digo correndo, mas a gente tá ali sentado esperando uma consulta. Só de ver a gente rezando texto, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, né? Porque o rezar e mostrar a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, encontrar a Deus no cotidiano. Nos podcasts passados, se não me engano, foi até o retrasado, que a gente falava, né, sobre transformar o ordinário no extraordinário. Então, o ordinário da nossa vida, seja o trabalho, seja a corrida, seja até mesmo ali aquele momento de mais tensão, mas transformar o ordinário em extraordinário, para que Deus possa agir. É encontrar Deus em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós nos propormos a fazer. Deus está ali. Então, seja num trânsito, seja numa calmaria, seja mesmo até num momento de descanso. Como encontrar Deus nisso? E ver você falando, né, de como levar isso é uma alegria. É uma alegria. E nós temos uma última pergunta, que é tradicional do nosso podcast. Uma das nossas baluartes é Santa Teresa de Calcutá. E ela dizia que a misericórdia de Deus, assim, parafraseando, tá? Que a misericórdia de Deus é como um oceano, imenso, imenso. Mas que esse oceano, ele não seria o mesmo se não fosse a nossa gotinha. A nossa gotinha ali. E aí a gente quer saber hoje qual que é a sua gota de fidelidade nesse oceano de Deus, essa misericórdia de Deus, que não seria o mesmo se não tivesse essa sua gota ali para poder preencher. Qual que é a sua gota de fidelidade? Minha gota de fidelidade, acho que é a frase que eu carrego comigo, que no meu cansaço os outros descansam. Então acho que minha gota de fidelidade é ser fiel àquilo que o Senhor me confiou, né? Mesmo cansado, mesmo desgastado, que ao olhar para nós, as pessoas descansem. Ao olhar para nós, as pessoas olhem e vejam um pouco de Deus. Talvez seja a única vez que essa pessoa vai ouvir falar de Deus ou vai ver a demonstração de Deus através da nossa vida. Então acho que a minha gota de fidelidade é no meu cansaço, que as pessoas descansem. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Obrigada muito bom. por vir aqui, né, tão abertamente, tão prontamente, falar da sua história, da sua comunidade, do seu carisma, contar um pouco mais pra gente quem é você. Nós somos muito gratos mesmo por sua presença, pela presença do seu irmão de comunidade também. E antes de terminarmos, nós temos uma oração pra gente poder finalizar. Vai aparecer ali na tela e aí a gente faz dividido, eu rezo uma parte e aí você reza a outra até a gente terminar tudo. Peraí. Enquanto isso, gostaria de só lembrar vocês os nossos recadinhos fiéis. Terça a sexta tem missa na comunidade. Sábado não, domingo tem missa às 11h30. Sexta-feira, a nossa adoração fiel. É o momento de se encontrar com o nosso carisma e deixar Deus fazer, deixar você descansar. O nosso carisma é consolar e você pode vir ser consolado por Jesus também. Vamos fazer então a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abílio, você pode só abaixar o tripé aqui, por favor? Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus Cristo crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente o dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalecei-nos para testemunhar e viver a comunhão
a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro e também pela comunidade Missão Aliança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu que Muito agradeço. obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que este link ele fica salvo aqui no YouTube. Você pode pegar esse link até mesmo agora, que nosso podcast já está se encaminhando ao final, mas como fica salvo, você pode pegar agora e encaminhar também para aquelas pessoas que você fala, poxa, essa pessoa podia tanto escutar esse episódio. E lembrando que amanhã, terça-feira, este episódio já vai estar lá no Spotify para você também poder escutar, sem precisar ficar aquela, mas se eu travar a tela, para de tocar. Então no Spotify tá lá. Você pode colocar, coloca no carro, coloca no fone de ouvido, coloca na TV, você pode colocar em todos os lugares e poder nos escutar e se aproximar mais de Deus. Lembrando que se você deseja conhecer mais a nossa comunidade ou até a comunidade do Yuri, Yuri, fala pra gente onde que é a sua comunidade. Essa comunidade fica lá no Gama, atrás da Maxburg, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais, é Comunidade Missão Alianca, sem o C cedilha. Comunidade Missão Alianca. Ótimo. E se você também é daqui, de perto, você pode também nos procurar até quinta-feira, que nós temos atendimento de oração, então nós podemos te ajudar. Aí, como nós falamos de rotina, de vida de oração, então nós estamos aqui para poder te ajudar a organizar toda a sua rotina e colocar Deus dentro da sua vida. Porque se a gente não tiver oração, a gente não vai para lugar nenhum. Então, nós estamos aqui para isso. Pode mandar mensagem no nosso Instagram, também no nosso número, que vai ter uma pessoa da comunidade para te atender na quinta-feira. E é isso! Chegamos ao final de mais um episódio do Gotas de Fidelidade. Eu sou a Bruna e foi um prazer ter que estar aqui com vocês. Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!